Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 de Mateus. Na verdade, dentre outras coisas que estão no capítulo 18, eu separei este assunto porque ele é um assunto importante e ele está acontecendo num momento ali entre os discípulos e ele ainda vai aparecer alguma coisa deste assunto no capítulo 20 também de Mateus. E nós encontramos também uma parte deste acontecimento lá no livro de Marcos, no capítulo 9. Porém, Marcos ele deu um pedaço da história e Mateus deu um outro pedaço da história. E se você juntar uma coisa com outra, você vai ver que é um momento em que Jesus está ali tratando e ensinando os discípulos, porque eles estavam meio que discutindo entre eles a respeito de quem seria o maior no reino dos céus. Nós vamos compreender por que eles estavam discutindo isso entre eles. Na verdade, eles estavam discutindo qual deles, dos 12 ali, poderia ser considerado lá no reino dos céus maior. Eles já estavam tentando decidir aqui, ali na terra, né, naquele momento com Jesus, quem seria privilegiado. Olha que coisa, né? Então é uma situação peculiar e é claro que Jesus os colocou no lugar, Jesus ensinou como ele sempre faz e deixou para nós a palavra que nós também devemos aprender, que é uma lição muito importante para todos nós, não é verdade? Bom, é muito comum nós vermos a necessidade do ser humano de ser importante, de se sentir importante. Quem é que não gosta? Não é? As pessoas batalham por posições, por promoções, por cargos. As pessoas batalham por isso. E é válido. Eu acho que faz parte do ser humano galgar locais, patamares melhores para cada um, para si, né? E então é comum nós vermos disputas, concorrências, mas dentro de tudo isso, muitas vezes as pessoas são tomadas de egos inflamados, né? E ali orgulho, sentimento de superioridade, não é verdade? E tantas coisas que não são boas para nós, né? E aí, eu estou falando assim do contexto que estava acontecendo essas coisas entre os discípulos de Jesus. Estava acontecendo entre os 12 essa discussão. E na verdade eles estavam discutindo quem era maior no reino dos céus. Eles não estavam nem falando do reino de Deus, que era aquilo que eles estavam vivenciando ali. Eles já estavam querendo saber qual deles, de repente, poderia ser considerado superior quando estivesse lá no céu, quando estivesse na presença de Deus, né? Vamos compreender porque isso realmente aconteceu entre eles e foi algo muito peculiar. Então, vamos assim olhar do ponto de vista dos discípulos e tudo na palavra de Deus a gente aprende, tudo na palavra de Deus nós tomamos como lição e aprendizado para a nossa vida, porque a palavra de Deus ela é viva, poderosa, eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos, sentimentos, para dividir alma e espírito, como diz a palavra, né? Juntas e medulas. Então, tem coisas que é da nossa alma, das nossas emoções, tem coisas que são do espírito. E aqui, Jesus, então, vai tratar com as emoções dos discípulos, vai colocá-los, vai colocar aquilo que eles estavam sentindo no lugar. O que estava acontecendo? Bom, vamos só humanamente pensar aqui, fazer uma análise nossa, que aqueles homens,
Eram homens, até eles encontrarem, até Jesus os encontrar, não foram eles que encontraram Jesus, mas Jesus os encontrou. Eles eram homens comuns, como qualquer um de nós, né? A maioria deles pescadores, né? O Mateus coletor de impostos, enfim, cada um vivendo no seu cotidiano entre o povo, entre os romanos, entre os judeus, entre os religiosos, cada um no seu posto. Mas aí Jesus os encontrou e os chamou, e ali os designou para serem seus discípulos, seus apóstolos. E a partir de então, eles largaram tudo, né? Largaram as suas redes e passaram a seguir Jesus. Jesus era muito famoso, Jesus se tornou muito famoso, muito conhecido pelas coisas que ele fez, pelos milagres que ele realizou, pelas coisas que ele falava, pelos embates que ele tinha com os fariseus, com os saduceus, com os escribas. E aquilo tudo ficou muito notório. E é claro, Jesus passou a ser famoso e a ser seguido por uma grande multidão. E juntamente com ele, seus discípulos. Então, aqueles homens que antes nem eram conhecidos, apenas simples pescadores, que levantavam de madrugada, pegavam suas redes, pegavam o barquinho em alto mar pescar para trazer seus peixes para vender, eles passaram também a ser pessoas notórias, a ser pessoas importantes, né, entre o povo, não importante de cargo, nada disso, mas sim, eles passaram a ser pessoas notadas, né? E aí, o que acontece? As coisas vão acontecendo e vocês sabem que todos conhecem que a Bíblia fala, mostra muitas passagens, que dentre os 12, Jesus, ele tinha 3 que Jesus escolhia sempre para estar com ele em situações mais íntimas, né? Como tem até aquela musiquinha de criança, Pedro, Tiago, João e o barquinho, no mar da Galileia. Então, esses 3, eles eram, vamos dizer assim, Jesus os carregou em algumas situações íntimas, importantes, e nós vamos ver aqui as experiências que eles passaram com Jesus, um pouquinho a seguir no texto. Então, mas aí tinha o Judas também, que era tesoureiro, né? E andava com o dinheiro dos discípulos, recebia, era aquele que, como se diz, controlava as finanças. Então, ele também tinha um cargo importante ali naquele, vamos dizer assim, naquele clã de Jesus e os seus discípulos. E o que acontece é que eles passaram a discutir entre eles quem deles seria o maior, né? Como eu comecei falando aqui, quem deles seria o maior no reino dos céus. E olha a preocupação deles agora, se preocupar com isso, porque, na verdade, o ego deles estava sendo inflamado pela importância, uns achavam que tinha mais importância que o outro, não. Então, vamos lembrar que Pedro, Tiago e João, eles passaram, lembrar uma das situações que eles passaram com Jesus, quando Jesus subiu para orar, né? Lá no Monte da Transfiguração, que fala a Bíblia, né? E é um momento extremamente especial, onde esses 3 discípulos ali, reservados com Jesus, eles veem, eles conhecem, eles veem Jesus como Moisés e Elias, Senhor amado, Jesus maravilhoso. Eles veem esses 2, Moisés, que é a base da lei dos profetas, Elias, o profeta conhecido por eles nas escrituras, e eles passam por esse momento onde as 2 pessoas desceram, né, espiritualmente, mas ali se transfiguraram para Jesus e eles o viram, né? E
depois disso, aí eles falam para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós façamos 3 tendas para vocês? Eles não queriam mais sair dali, vamos fazer 3 tendas. Moisés, Elias e o Senhor fica aqui, né? E não era nada disso que estava acontecendo ali, né? E aí, nesse instante, o texto fala, né? Tá lá no Mateus 17, tá? Num capítulo antes do que nós estamos estudando hoje, que é o 18, está? A transfiguração está no capítulo 17, e eles falam assim, das tendas, né? E aí, de repente, o texto fala que uma nuvem luminosa cobriu a todos, e eles ouviram uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Além deles terem visto Moisés, Elias estar ali a sós nesta situação, eles ainda viram esta nuvem luminosa e ouviram a própria voz de Deus falando para eles: este é meu filho, testificando de Jesus: este é meu filho, a ele ouvi. Então, foi uma experiência, eu vou usar a palavra que eu posso, surreal. Qual de nós que vivendo algo assim, não desceria daquele monte? Só que Jesus, né, fala para eles que não falassem nada para ninguém. Essa experiência eles não podiam mencionar, e eles tiveram que guardar, né? Então, vamos pensar, vamos nos colocar no lugar dos discípulos. Qual é de nós que, estando andando com Jesus, é escolhido para estar do lado dele numa situação como esta e não se sente privilegiado? E não se sente uma pessoa escolhida, e não se sente uma pessoa especial. E por muito menos, muito menos, qualquer um de nós, no meio que nós vivemos, na realidade que nós vivemos, na igreja que nós congregamos, às vezes, né, recebemos algum cargo, recebemos algum elogio, de alguma forma ou por algum motivo somos destacados, e quem é que não fica ali se sentindo muito bem? Olha o que eu fiz, olha como eu sou lembrada, olha como eu sou valorizada, olha como minhas obras, meu trabalho foi bem feito, foi reconhecido. Isso é natural do ser humano, não é verdade? Isso é natural do ser humano. Mas Jesus tratou ali com eles, porque isso aí passou a fazer um fermento dentro deles, né? E aquilo começou a trazer problemas ali, né? Vamos ver aqui. Então, parece que o assunto de quem era maior passou a fazer parte das conversas entre os discípulos. E mais parece que agora eles discutem entre si. O texto fala que eles discutiam lá em Marcos. A passagem de Marcos ela está paralela, né, junto com a de Mateus 18. E a Mateus 18 dá a referência de Marcos 9. Porém, lá em Marcos 9, só fala assim, que eles estavam de caminho para Cafarnaum, né? E o texto registra que eles discutiam entre eles quem era o maior no reino dos céus. E aí, Marcos 9 fala que Jesus, então, chega neles e eu vou usar o termo aqui, dá uma cutucada neles, faz a pergunta: sobre o que vocês estavam conversando no caminho? Por que Jesus fez essa pergunta? É claro, Jesus conhece os corações, Jesus os conhecia, e com certeza o Espírito Santo de Deus, né, já estava revelando no íntimo de Jesus que estas coisas estavam acontecendo. Então lá em Marcos fala que Jesus perguntou o que vocês estavam conversando.
E é interessante que o texto fala que eles ficaram em silêncio. Talvez eles sentiram ali vergonha, um constrangimento de falar, nós estávamos comentando quem de nós seria o maior. Né? Claro, eles ficaram ali constrangidos e fala que eles ficaram em silêncio. Mas Jesus conhecia, né? Então, lá em Marcos fala que Jesus, então, chamou os 12, o texto de Marcos fala, chamando, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus está dando um basta aqui na discussão. Você quer ser o primeiro? Então você vai ser servo. Você vai servir a todos os outros. E ali continua o ensino, né? E aí a gente pensa assim, mas o que Jesus estava falando dessa questão de ser servo e servir? Será que ele estava falando que as pessoas precisavam renunciar os cargos, as posições, ou ficar quietinho? Não, você tem que ficar quietinho, se sujeitar, você não pode ter cargo, você não pode ter posição, você não pode ser exaltado, não. E essas coisas aí, né? O que é que Jesus estava querendo passar? Qual era o ensinamento que Jesus estava passando para eles? Definitivamente, Jesus não estava falando para eles renunciarem nada, porque eles continuaram andando com Jesus, Jesus continuou andando com eles, talvez fazendo outras ações separadamente, com um ou com o outro, né? Mas aqui vamos observar o que Jesus já prega desde o início. Jesus, ele começou o seu ministério falando assim: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está passando aqui para os discípulos é que eles renunciassem a esse tipo de sentimento de querer ser maior, de querer ser melhor no reino de Deus e principalmente no reino dos céus, que é o futuro, que eles ainda nem chegaram lá. Então, Jesus já começa ensinando, cada um negue-se. O que é se negar? É eu reconhecer que eu não sou nada. Não é porque eu fui colocada numa posição, não é porque eu tenho um cargo, não é porque eu tenho um dom, não é porque eu sei, não é porque eu falo, não é porque eu faço, eu sou melhor do que ninguém e Deus vai me olhar melhor e um dia lá no reino dos céus Deus vai ter um lugarzinho melhor para mim. Para com isso, Jesus está falando para eles: vocês querem ser o maior? Né? Ele fala, então vocês vão ser servos uns do outro, né? Então, e aí na sequência desse texto, tanto de Marcos quanto o de Mateus, porque na verdade é a mesma situação, porém Marcos, ele relata este momento em que Jesus questiona eles. Vocês estavam conversando, e eles ali no momento não falam. E já o Mateus, ele vai dar, creio eu, que é a sequência, porque aí depois Jesus explica para eles, né, sobre eles serem servos uns dos outros, e aí lá em Marcos fala, na sequência, Jesus usa uma criança para dizer que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Criança não é soberba, criança não é astuta, criança não está nem aí com cargo, com posição, se ela é mais bonita que o coleguinha. Criança é pura, criança é simples, criança ela é desinteressada, ela tem sentimentos puros, né? Então Jesus começa a falar para eles que eles têm que ser como crianças. Né? As crianças, quando elas estão juntas, elas brincam desinteressadamente. Elas não olham para o amiguinho se ele é rico, se ele é pobre, ele é outra criança e ela se diverte. Eles são puros.
Eles não almejam, eles não têm aquele sentimento de querer ser melhor ou de querer pisar no outro. Muito embora hoje em dia as crianças já começam a ser pervertidas, às vezes até pela televisão, outras coisas, mas nós estamos falando aqui da pureza verdadeira de uma criança, né? Então, por fim, a gente conclui, Jesus conclui para eles que Deus olha todos. Não é porque você é de grande relevância e eles ali, uns mais destacados do que o outro, que você é melhor do que o outro. E a palavra de Deus diz, né, que Deus não considera a aparência do homem, né, mas ele vê o coração. E eu volto a repetir, cada um, quem quer me seguir, Jesus diga, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, lá em Mateus 18, então nós vamos ver, né, que aí eu creio que é a sequência de Marcos, e aí já é a outra parte, porque fala assim, e aproximaram os discípulos de Jesus e perguntando, então quem é porventura o maior no reino dos céus? Eles querem saber, não desistiram ainda de querer saber. E Jesus, e aí então Mateus vai falar da criança de novo, né? Jesus chamando uma criança, então acho que está intercalado aí, né? No texto de Marcos, acho que um completa o outro, né? E então vai se repetir, Mateus vai repetir, Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, Jesus estava ensinando ali os seus discípulos. Vamos lembrar que Jesus chamou os 12 e falou, senta aí, agora eu vou conversar com vocês. Mas pensa que a história acabou? Desse burburinho aí de quem era melhor, quem era maior, quem se sentia mais privilegiado por Jesus, quem era mais importante entre os 12. Não acabou não, gente. Porque lá no capítulo 20 de Mateus, 2 capítulos ali a seguir, diz assim, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Vamos pedir um favor. Então vamos lembrar que a mulher de Zebedeu era mãe do João e do Tiago. E João e Tiago, eles eram primos de Jesus. E era o mesmo João e o Tiago, juntamente com o Pedro, que estava sempre com Jesus nos momentos especiais, a sós, que esteve no Monte da Transfiguração, no barquinho e outras ocasiões. Então ela chega e fala assim, Jesus então fala para ela assim, o que você quer, o que queres, né? E ela respondeu, manda, olha só a ousadia dessa mãe, talvez pela intimidade de ser parente de Jesus, ela fala assim, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Oh, meu Deus, que pretensão, né? Eles estavam só discutindo quem seria o maior, ela já então vem e faz o pedido. Manda, porque ela sabia que Jesus era Deus, dá ordem ali para reservar um lugar para o meu filho, um à direita, outro à sua esquerda. Olha só, ela nem conhece o reino dos céus, ela nem sabe como é o reino dos céus, ela nem sabe como será as coisas, nem eu sei, ninguém nós sabemos, porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A eternidade é uma incógnita para nós. 1 Coríntios 13 fala que nós conhecemos parcialmente, mas que um dia nós conheceremos como também somos conhecidos. E Paulo fala que ainda não se manifestou o que seremos, mas ainda há de se manifestar o que seremos. Nós não sabemos nem o que seremos na eternidade. E esta mãe, então,
falou para Jesus reservar um lugarzinho, uma direita e uma esquerda. E Jesus falou para ela assim: você não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E eles, e ela e os dois, porque fala o texto aqui, responderam-lhe: podemos. Então ela não falou, posso. Os três, eles estavam junto com a mãe ali, ainda pleiteando um lugarzinho melhor no reino dos céus. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. E porém para aquele a quem está preparado, porém para aquele que está preparado pelo meu Pai. Aí continua o texto. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois. Os outros só estão lá vendo, né? Porque os outros nem essa deferência tinha de ser parentes de Jesus, de estar a sós com Jesus, e ficaram indignados por essa questão deles. E aí então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Jesus está falando para eles: no reino de Deus, no meu reino, no reino dos céus, não tem essa questão de um ser melhor que o outro, um mandar no outro, um ser superior ao outro. Ele compara, ele fala assim que entre o mundo, lá entre os governadores, os poderosos, que existe esse negócio de um domina, um é maior, um manda, um fala, eu faço. E ele fala que no reino dos céus, diante de Deus, não tem esta hierarquia de um ser mais poderoso mandar mais do que o outro, né? E ele fala, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Vamos prestar atenção na palavra, servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus passou para eles que viver no reino de Deus não é posição, não é hierarquia. Nós temos, claro, autoridades organizacionais a nível de organização na igreja. Temos, e Paulo instrui sobre nós respeitarmos a autoridade. Nós estamos falando de questões espirituais, de ambições espirituais, de querer ser maior em detrimento do outro, porque por causa de algum motivo, sei lá, de nos sentirmos maiores, melhores, como se Deus escolhesse um e não escolhesse outros. Jesus aqui então fala que o reino de Deus é serviço. Todos nós estamos aqui para servir ao Senhor, servir ao próximo, servir à igreja, servir à comunidade, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos, com júbilo, na presença do Senhor. Fazei tudo para a honra e para a glória do Senhor. E o Senhor olhará cada coração e aquilo que você fizer. Porque Jesus falou lá no começo de Mateus, ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, irmãos, ou seja o que for, que não receberá 100 vezes mais ainda nesta vida. O Senhor sempre tem recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu termino aqui com essa palavra. Que o Senhor abençoe a sua vida no nome de Jesus. Receba do Senhor o amor. Você é importante no reino de Deus. Tanto quanto eu, quanto qualquer outra pessoa, Deus te olha igualmente. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.